do Student Chapter da Unesp. Muito obrigado, é motivo de muita satisfação para mim. Essa é a primeira vez que eu posso ter essa oportunidade de conversar com o pessoal da Unesp, alguns colegas que eu também conheço do mercado. Eu sei que vocês já vêm assistindo algumas palestras de colegas do mercado, então eu espero que essa palestra venha a agregar conhecimento em relação ao que vocês já têm de disponível, o que vocês já assistiram de outros colegas, e a ideia é complementar e conseguir construir um pouco mais do conhecimento. Então, feitos essas considerações e esses agradecimentos, eu vou iniciar aqui o modo apresentação. Então, essa é uma palestra que eu fiz ela a primeira vez em 2016, e desde então eu atualizo ela em relação ao que são os códigos e como o processo se desenvolveu. Basicamente, esse ciclo de palestras e de conferências eu fiz para ajudar a Agência Nacional de Mineração da Colômbia, para que eles aderissem ao Código Internacional de Reportagem de Recursos e Reservas, que é o CRIRSCO. Então, vocês vão ver que a palestra ela está escrita em inglês e há alguns slides que são em espanhol, justamente para trazer um pouco de conhecimento na língua deles e deixar um material que fosse uma língua comum entre nós e os colombianos, mas que não fosse nem o português e nem o espanhol. Então, ela foi feita também em uma semana de conferências, né, que foi feita entre eu e a Agência Nacional de Mineração, e aí foram feitos alguns convites, como do Serviço Geológico Colombiano e da Sociedade Colombiana de Geologia, e o resultado desse trabalho é que a Colômbia, em 2018, foi efetivada como um dos membros do CRIRSCO. Então, nós tivemos sucesso nesse trabalho. Então, como a mineração é uma indústria que tende a crescer muito na Colômbia, eu coloquei alguns slides demonstrando a relevância da indústria da mineração a nível mundial, né? Essa é uma figura clássica, se encontra em muitas bibliografias, né? Tem esse Minerals Education Coalition.org dos Estados Unidos, que sempre faz essa estatística, né? Para demonstrar o porquê que a gente precisa, né? O porquê que a sociedade precisa da mineração. Essa é a atualização de 2018, então eu creio que ela é bastante atual. Então, essa é a quantidade de minerais, de bens minerais que uma criança norte-americana, né, vai precisar para desenvolver a sua vida ao longo da sua existência. Então, são vários bens minerais, né, a mineração é uma atividade fundamental hoje em dia e no mundo moderno. Essa é uma figura clássica, né, que nos traz um pouco de nostalgia aí dos tempos de estudante da Unesp. Essa é uma figura que sempre teve lá do que eu lembro, no Departamento de Geologia Aplicada, e é uma figura muito interessante também para demonstrar a relevância dos agregados minerais na construção civil, o que é muito importante, né, para nós, a gente que atua nessa indústria, sempre tem que ter muito carinho e muito cuidado com a indústria e com os bens que ela proporciona para nós, né? Então, essa figura é uma figura que eu sempre tenho ela na cabeça com muito carinho. Aí, aqui, mais uma vez, né, o mundo moderno hoje é um mundo que necessita de minerais para os componentes eletrônicos, para o desenvolvimento da vida moderna. O ouro, que é uma indústria que eu atuo desde 2001. Então, agora eu vou entrar especificamente no que é o conhecimento, ou quais são os principais desenvolvimentos de recursos e reservas, ou dos códigos de recurso e reserva. A primeira descrição trata do Hoover, que seria um princípio, né, de mineração.
de 1909, considerando uma parte já mais avançada da corrida do ouro americana nos estados da Califórnia e depois Nevada. Aí depois o United States Geological Services criou o seu primeiro código, ou o seu primeiro sistema de classificação, primeiramente para as reservas. Esse McKelvey Box, ele foi muito importante e ele dá origem ao que seria essa classificação de recursos e reservas que a gente conhece hoje, né, que é o inferido, indicado e medido. Em 1980, ele foi efetivado nesse boletim 1450 da USGS, né, que basicamente juntou o trabalho lá do McKelvey com o código. Em 1981, eles passaram a utilizar na Bolsa de Valores, o Security Exchange Commissions, esse SEC, é a sigla para Security Exchange Commission, da Bolsa de Nova York, um índice chamado Industry Guide 7, basicamente é um índice onde todas as empresas que trabalham com bens minerais e trabalham com seus ativos na Bolsa de Nova York têm esse código para respeitar. 1989, o surgimento do primeiro código fora dos Estados Unidos, que foi na Austrália, código JORC. Ele é associado a um evento bastante conhecido, tem até um filme a respeito, que é o evento Bre-X, que foi uma mina de ouro praticamente criada de forma artificial na Indonésia. Em 1991, seguindo o mesmo formato do código JORC, foi criado o código do SMI, que é o Society of Mining, Metallurgy and Exploration dos Estados Unidos. Em 1994, a primeira iniciativa no âmbito mundial, que foi o CRIRSCO, né, que é o Comitê de Relatórios Internacionais de Recursos e Reservas. Em 2001, o Canadá construiu o National Instrument 43001, e justamente o Canadá foi um dos primeiros países a adotar esse tipo de código como parte da sua legislação. E aí, de 2002 até 2005, várias dessas entidades se uniram ao CRISCO e começaram a estabelecer um processo onde revisões e estabelecimentos do que a gente chama National Reporting Organization, e também das organizações profissionais reconhecidas, né, as ROPOs, Recognized Overseas Professional Organizations, começaram a ter um pouco mais de contato, um pouco mais de intercâmbio, porque a indústria da mineração cresceu muito e necessitava de um pouco mais de consolidação na parte dos relatórios. 2015, ocorre a inclusão de alguns países, como a Rússia, o Brasil e a Mongólia. Em 2016, a gente iniciou o processo da Comissão Brasileira de Recurso e Reserva, que é justamente a nossa entidade de relatórios, né, a National Reporting Organization. Nós somos a entidade no Brasil filiada ao CRIRSCO. E de 2016 até hoje, a inclusão do Cazaquistão, da Colômbia, da Turquia e da Indonésia. Importante ressaltar que todos esses países, juntamente com a Europa, têm uma indústria de mineração forte, ou têm alguns depósitos que são uma assinatura, né, fazem parte de uma condição importante econômica desses países. Então, ao entrarem no CRISCO, significa que eles querem seguir um estándar internacional. Então, aqui de forma gráfica, né, o que foi a evolução desses códigos por país, desde 72 até o ano 2000. Basicamente, as iniciativas elas eram mais voltadas para o país em si, e de 2000 para frente, o CRIRSCO começou a atuar para consolidar, para começar a rever esses códigos e ter uma atuação de forma mais integrada dos principais países da mineração. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa regra nova, que é uma regra que substitui o Guide 7, ou complementa o Guide 7. Basicamente,
Agora, a Bolsa de Nova York também aceita recursos minerais e não só reservas, e ela faz com que seja adotada a figura do competent person também para recursos, né? Essa é uma parte também que eu vou abordar mais para frente. Então, está aí a principal referência, que foi uma conferência que foi feita entre o Society of Mining, Metallurgy and Exploration dos Estados Unidos, juntamente com a Security Exchange Commission, e aí os membros do SMI, o qual eu também faço parte, a gente recebeu essa apresentação para poder entender o que seria a nova regra SK 1300 e entender quais são os princípios, quais são as condições legais durante a aplicação dessa regra e como nós, profissionais de mineração e que atuam como competent persons, devem proceder. Então, aqui, os eventos problemáticos, né, são vários. Na África do Sul, tem alguns prévios a esse tipo de acontecimento, principalmente na indústria do diamante, na indústria do ouro. Em 1989, tem esse que ficou mundialmente famoso, né, virou filme, que foi o Bre-X Scandal. Há alguns eventos menores também, em bolsas mais localizadas, como esse de Hong Kong. Tem outro evento também que aconteceu com a Shell em 2002. Então, não são muito comuns, mas são bastante emblemáticos os eventos que tratam de erros ou possivelmente fraudes com relação à reportagem de recursos e reservas. Nós sabemos que os recursos e reservas são uma parte do ativo das empresas, eles podem aumentar ou diminuir o valor das ações, então é muito sensível, né? O preço das ações é muito sensível às declarações de recursos e reservas. Então, esses códigos, eles não têm a função de eliminar esse tipo de fraude e nem ter uma condição de punição. Agora, o SK 1300 e o National Instrument 4301, na Colômbia também é uma lei federal, então esses eles vão tratar a questão de forma legal, muito mais específica do ponto de vista técnico. Basicamente, a forma como a indústria mineral se comunica com as entidades financeiras, as bolsas de valores, as companhias júnior, os fundos de pensão, os bancos, né, as principais bolsas de valores no mundo, basicamente a interface do conhecimento e a interface para você quantificar o valor de uma ação, ela é dada através dos relatórios. Então, a informação confiável e a informação robusta para que você possa fazer essa comunicação é muito importante. E aí os códigos vêm justamente para ajudar numa padronização internacional que permita profissionais de outros países se comunicarem diante de um padrão comum. Então, aqui eu fiz a capa dos principais códigos, né, que são chamados da família do CRISCO. Depois, mais para frente, eu vou mostrar o mapa, né, dos principais países que aderem ao CRISCO e tem um código de reportagem de recursos e reservas. Está aqui o nosso querido CBRR. O nosso código foi desenvolvido dos anos 2010 até o ano 2015. A leitura desses códigos demonstra que eles têm uma escrita muito parecida entre si, os conceitos são comuns, as principais figuras são comuns. O que acontece é que cada país vai ter uma especificidade e cada país vai necessitar de um pouco mais de atenção em um determinado bem mineral. O da Colômbia, eu participei de algumas discussões. Basicamente, lá eles tentam abarcar o que eles chamam de pequena mineria, que seriam a mineração artesanal, não os garimpos, mas uma mineração de pequeno porte, principalmente para carvão e esmeralda, então o código deles vai ter esse foco. Esse seria o mapa das principais NROs, né, que são as National Reporting Organizations, e esses são os principais membros do CRISCO, ou todos os membros do CRISCO, e aqui está a CBRR e a Colômbia, que eu pude fazer parte do processo de
de entrada deles na entidade. Esse slide é para mostrar a importância de um standard comum, né? Se a gente imagina duas empresas que têm atuação em diversos países do mundo, como a Anglo Gold, a Rio Tinto, a Vale, e algumas desse tamanho, a BHP, são várias operações, vários competent persons. Imagine se cada um vai fazer o seu próprio relatório, vai classificar o recurso seguindo os seus próprios princípios de nomenclatura. Imagine a dificuldade que seria para você consolidar um número segundo um standard comum para você poder reportar para uma bolsa de valores. Então, por isso, esses códigos existem e eles ajudam muito as empresas a comunicar o valor de seus ativos, o tamanho das suas jazidas de forma direta e homogênea. Os principais princípios, né, ou os princípios que regulam esses códigos são a transparência, a materialidade e a competência. A transparência, ela trata de como a informação é exposta, de como ela está demonstrada dentro dos relatórios. A materialidade trata da relação entre a informação que você tem no campo, seja na sua sondagem, seja nos seus modelos, em relação ao que você tem no seu relatório. Essa comunicação tem que ser direta, a base de dados tem que ser robusta, tem que ser organizada, tem que ser de fácil acesso. Você precisa ter um trânsito entre os seus modelos e entre a sua informação que permita você reproduzir a informação e reproduzir os mesmos valores a partir dos parâmetros que você usa para fazer o seu modelo, seja geológico, seja de estimativa. E, a partir daí, você estabelece a competência de cada profissional, né, na hora de fazer o seu trabalho, né? Depois eu vou explicar quais são os requisitos mínimos para que uma pessoa possa se considerar competent person. E se você faz a junção desses 3 itens, né, a ética está incorporada aí. A ética vai ser uma parte do processo. Se você consegue ser transparente e material, e se você tem competência, a ética vem junto. Então, esse seria o principal diagrama de classificação de recursos e reservas, onde nós começamos por os resultados de exploração, que são reportados nas bolsas de valores, passamos para os recursos inferidos, indicados e medidos. Esses recursos são classificados de acordo com o aumento do nível de confiança geológica, mais entendimento da mineralização, mais informação, mais sondagem. E dos recursos para reservas é basicamente a passagem da geologia para a engenharia de minas, onde os recursos indicados são classificados como reservas prováveis, os recursos medidos são classificados como reservas provadas. Se você tem os recursos medidos com alto conhecimento geológico, mas você ainda não tem todos os parâmetros ou toda a parametrização para poder fazer o desenho de mina e o plano de produção, algumas vezes esses recursos podem ser considerados como reserva ou classificados como reservas prováveis. Hoje em dia, já nos recursos, existe uma demanda maior para o que a gente chama de comprovação da razoável extração econômica, em inglês, que é como esse termo foi criado, né, o Reasonable Prospect of Economic Extraction, é você demonstrar que uma mineralização, que um modelo geológico, ele pode ser extraído, ou que ele é passível de extração economicamente viável. Hoje em dia, essa solicitação ou esse requisito é cada vez mais cobrado nas instituições financeiras, é cada vez mais cobrado em auditorias, é cada vez mais cobrado para que quem tem um recurso hoje comprove que ele pode virar uma reserva. É importante dizer, né, que a consideração para a transformação de um recurso em reserva que você contenha na sua reserva toda a condição de produção, seja a mineração, o processo, a metalurgia, a economia, o mercado, se eventualmente você vai construir uma mina, você
por exemplo, de agregados, ou de minério de ferro, ou de cimento, você tem que ter um mercado, e tem que ter como você vai vender esse produto ao mercado. Hoje em dia, muito importante, a Colômbia é um lugar que eu trabalho onde isso é bastante sensível, aqui no Brasil tem ficado também nos últimos anos, a condição social e os fatores governamentais, isso na África é muito pesado, né? Muitas vezes a política muda, a instabilidade política aumenta, e aí isso também se reflete na passagem de recursos para a reserva. Essa seria uma tabela de comparação entre os principais membros do CRISCO, né? O que eles têm em comum. Eu vou salientar apenas as diferenças. Aqui todos adotam um standard do CRISCO, menos os Estados Unidos, né? Agora os Estados Unidos já adotam, porque antigamente o SEC, ele só buscava informações de reserva, e você tinha que ter só o Competent Person de reservas, agora você precisa do Competent Person de reserva e o de recursos também. O regulador nacional, né, o National Reporting Organization, agora nós já temos aqui a CBRR, que atua no país desde 2016, ainda não é mandatório, você não precisa ser ainda filiado ao CBRR para poder assinar uma reserva, mas a relação vem se estreitando entre a Agência Nacional de Mineração e a CBRR. A Rússia, agora também que entrou ao CRISCO, já tem a sua National Reporting Organization. Aqui, isso também mudou, esse X aqui, agora os Estados Unidos também aceitam os recursos. Essa parte, esse outro X aqui, né, que são os recursos inferidos em um estudo de aproveitamento econômico e também um requerimento mínimo de pré-viabilidade, isso também continua igual. E existe essa reciprocidade entre as diferentes entidades do CRISCO, a gente vem trabalhando para ser reconhecido como profissional competente em outras entidades do CRISCO, isso vem em desenvolvimento. Hoje em dia, com o Chile e com os Estados Unidos, a nossa reciprocidade é completa, e aí existe um trabalho para que se tenha uma homogeneidade, que todos os profissionais sejam reconhecidos como profissionais competentes ou competent persons em todos os países. A principal definição de um competent person, né, é um profissional da indústria mineral, e ele precisa estar associado a uma NRO, e essa NRO precisa ter princípios disciplinários e que possam ter o poder de suspendê-lo ou até expulsá-lo, caso de algum procedimento que não seja correto do ponto de vista da prática profissional. Na maioria dos casos, um competent person tem que ter no mínimo 5 anos de relevância em um tipo de minerização ou depósito. E, basicamente, o competent person é um profissional da indústria mineral que atinge um certo nível de conhecimento e experiência que o credencie para fazer uma avaliação de recursos de forma material e transparente. Os princípios que regem, né, um competent person, né, a materialidade, a transparência e a competência, basicamente o nível educacional, né, um geólogo ou um engenheiro que tem trabalhos desenvolvidos na indústria mineral, o controle ético ou o controle de qualidade seriam as professional organizations que vão regular e vão dar um certificado para que esse profissional ateste a sua experiência. Antes de tudo, o competent person é um exercício de autoanálise profissional. Por exemplo, eu atuando na indústria do ouro desde 2001, né, próximo a completar 20 anos, tenho o título ou a consideração como competent person no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, e basicamente eu me credencio como um profissional que está apto a fazer avaliações de depósitos de ouro, de prata e de cobre,
que são as substâncias minerais que eu trabalho há pelo menos 10 anos. Cobre seria a minha última atribuição como competent person em depósitos na Colômbia. Então, não faria sentido, por exemplo, eu buscar uma certificação como competent person em minério de ferro, por exemplo. Não seria compatível com a atitude correta de um competent person se eu buscasse a minha certificação em minério de ferro, por exemplo. Né? Você tem que ter esse exercício de autoanálise e saber que tipos de depósito e que tipos de minério você é apto a estabelecer o relatório. Essa é uma parte muito importante. Basicamente, é como o Crisco enxerga esse slide, como o Crisco enxerga as diferentes, ou a diversidade entre as commodities, a diversidade entre as disciplinas, a diversidade entre as diferentes disciplinas que você requer para poder fazer um relatório de recursos e reservas. Então, hoje em dia, cada vez mais existe uma segmentação, os competent persons, eles têm atuado muito mais por área dentro do relatório do que dentro de um relatório específico, sendo responsável por todo o relatório. É lógico que em um relatório você pode ter 3, 4, 5 assinaturas, mas sempre você vai ter um nível maior de experiência em um competent person por todo o relatório, isso também é comum. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando se estabelecerem como competent person, façam esse exercício de autoanálise para saber efetivamente quais são as áreas onde você se sente confortável, onde você se sente apto a ser o responsável técnico por aquele determinado trabalho. Esse seria um quadro de comparação entre o que são os requerimentos para os competent persons dentro das diferentes National Reporting Organizations. Eu vou salientar só as maiores diferenças, né? O Brasil é um dos mais rígidos, junto com a comissão chilena, que a gente busca num competent person 10 anos, pelo menos, de experiência, 5 anos dentro de atuação em um determinado depósito e 3 anos em posições de responsabilidade. Não precisa ser diretor, não precisa ser gerente. O conceito de posição de responsabilidade está nos nossos códigos, é fácil de entender. Basicamente é que o profissional consiga comprovar a sua experiência realizando o trabalho, ou então gerenciando o trabalho. Esse seria o conceito dos 3 anos de posições de responsabilidade. Em 2013, foi feito um trabalho de releitura de muitos relatórios do tipo JORC, para tentar fazer uma parametrização de como eles estavam em relação à organização da informação. Então, basicamente, esses círculos distorcidos demonstram, né, que a integração perfeita entre os ciclos, né, de transparência na informação, de materialidade na informação e de competência de quem escreve o relatório, tem uma certa distorção quando você começa a avaliar os diferentes relatórios, e basicamente a materialidade e a transparência diminuem um pouco e a competência aumenta muito, então isso vai muito para a responsabilidade ou para as costas do profissional que está fazendo o relatório. Essa não é uma boa prática, né? Não é onde a indústria mineral quer atuar. O competent person, quanto menos ele precisa se justificar, mais fácil é o processo de outras pessoas entenderem o relatório. Então, basicamente, a mensagem desse slide é: quanto mais a gente aumentar a transparência e a materialidade, menos a gente põe o peso nas costas do profissional. As indústrias, as empresas, elas têm atuado nesse sentido, né? Investindo em boas organizações de base de dados, boas organizações de sistemas corporativos de recursos e reservas, revisão dos modelos, revisão dos trabalhos, para que cada vez mais a competência seja integrada à transparência e à materialidade. Aqui são alguns dados, né, de como a indústria mineral se desenvolve. Esse é um exemplo do Chile, onde para cada 210 prospectos, ou 210
projetos de exploração generativa realizados, basicamente apenas um logra êxito de virar uma mina. Então, é uma indústria que tem bastante incerteza, é uma indústria que se desenvolve ao longo de muitos anos. Existe um índice médio que diz que entre um projeto de exploração que se inicia e uma mina, um número de anos médio necessário seria entre 15 e 20 anos. Então, esse tipo de coisa, ele demonstra que a reportagem, ela já deve começar desde o início dos projetos de exploração. Eu já participei de alguns projetos onde você tem que voltar na base de dados, você tem que voltar nos dados exploratórios, muitas vezes você precisa fazer revisão desses dados. Então, mesmo com esse nível pequeno de depósitos que viram mina, é sempre muito importante você começar organizado desde o início. Aqui é uma outra forma de representar essa mesma figura do triângulo, né, para a gente poder entender desde da exploração generativa até o estudo de viabilidade, até o processo de produção, quais são as fases que a gente atua. Aqui seria essa mesma representação, mas com o formato do Crisco, né, para você poder estabelecer os níveis de estudo. Então, aqui, na exploração, basicamente, você pode ter os dados de sondagem, os dados de mapeamento, os dados de trincheira. Aí, quando você precisa de um estudo conceitual para poder reportar os seus recursos inferidos, aí algumas entidades do Crisco requerem, no mínimo, um nível de pré-viabilidade, como foi mostrado em alguns slides anteriores. E aí, quando você vai aumentando o nível de confiança dos recursos geológicos, juntamente com os fatores de modificação, aí você já requer um estudo de nível mais avançado, que são os estudos de viabilidade. Esse é um slide simplificado de como o AngloGold trata o tema. Basicamente, são feitos os alvos de exploração e as decisões sobre aonde vai ser explorado. Aqui ainda numa etapa que a gente chama de Greenfields, né, que seria pesquisa geológica básica, então são os mapeamentos, a geoquímica, a geofísica, até a primeira etapa de sondagem. A primeira etapa de sondagem geralmente é mais utilizado para companhias júnior, ou então quando você tem alguma modificação no tamanho da empresa, ou algum depósito que você encontra relevância, você também pode fazer a reportagem de um resultado de exploração em uma companhia grande, mas quando a gente passa para o que a gente chama de brownfields, né, que os canadenses e americanos chamam de near mine, ou próximos às minas, aí você já começa a ter os recursos modelados, sondados e tratados ou classificados como inferidos, indicados e medidos. Quando você tem a viabilidade, aí você já pode declarar a reserva, segundo os diagramas que também eu já mostrei. Basicamente, como se desenvolve, né, desde a exploração, base de dados e controle de qualidade, modelo geológico, modelo de estimativa, relatório de recursos e reservas. Esse slide ele um pouco do que permite a comprovação da transparência e da materialidade, seriam os principais fatores que influenciam a confiança em uma estimativa de recursos. O primeiro deles é a confiança no modelo geológico, se o modelo geológico tem coerência, se ele tem consistência com o estilo da mineralização que você está modelando, a continuidade dessa mineralização, se você atribuir uma continuidade correta em relação aos seus dados, se você atribuir uma continuidade correta e uma espessura correta para um determinado tipo de mineralização, a qualidade da amostragem, o QA, QC, né, Quality Assurance and Quality Control, se essas amostras têm uma contraprova, se elas têm um controle de qualidade, se você consegue comprovar que o teor que está nas amostras é realmente aquele teor que você vai usar para fazer a avaliação de recursos. Os ensaios de densidade é muito importante, né? Quando você define o volume de uma mineralização, a densidade é um fator que você vai utilizar para calcular a sua tonelagem. Então, esse é o fator onde você tem 90% do valor, o resto depois seria o teor que você vai estimar
no seu depósito, a confiança e a adequação do método de estimativa. Isso hoje em dia é muito importante. Qual método você vai utilizar, se esse método é adequado para o seu tipo de minerização. Nos códigos não existe nenhuma prescrição que você tem que usar geoestatística, que você tem que usar método das seções, que você tem que usar krigagem, ou que você tem que usar o inverso quadrado da distância. Basicamente, o que você precisa é ter uma confiança nessa estimativa que você consiga justificar e reproduzir perante os seus dados ou então perante a sua produção assim que ela começar. O nível de apropriação, né, ou o nível de correção, nível de correlação que você tem entre a classificação, a metodologia de classificação e os dados e o depósito, e, muito importante, o Reasonable Prospect of Economic Extraction. Você pode ter tudo isso, mas se você não conseguir comprovar que a sua minerização é viável economicamente, muitas vezes você não consegue estabelecer o relatório e o tamanho do recurso. Então, essa seria uma definição básica das categorias de recurso. Um recurso medido é a parte da estimação onde a tonelagem, densidade e os teores possuem um alto grau de confiança. Um recurso indicado seria a mesma coisa, só que com um grau médio ou com menos confiança geológica do que um recurso medido. E um recurso inferido seria uma parte do recurso que você consegue sondar, que você consegue modelar, mas que você ainda não consegue estabelecer um parâmetro de confiança para poder produzir. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que não existe uma prescrição de quanto de informação você precisa para classificar um recurso medido, ou um recurso indicado, ou um recurso inferido. Isso vai ser estabelecido pelo competent person cada caso. E o que é importante quando você faz esse trabalho de classificação é você conseguir estabelecer uma relação direta de confiança geológica, seja de forma quantitativa, seja de forma qualitativa, com o nível de confiança da reserva que você vai poder produzir. Então, essa correlação, ela precisa ser direta, você precisa olhar para um modelo de recursos, depois eu vou mostrar alguns exemplos, onde você sabe que aonde você tem mais informação, aonde você consegue controlar melhor a variabilidade, aonde você consegue estimar com mais precisão, vai ser a parte que você vai ter mais confiança no seu recurso. Uma forma gráfica, né, de a gente explicitar esse tipo de relação, no recurso inferido, a gente já consegue delimitar onde está o nosso recurso, mas a gente ainda não consegue entender as suas formas, ainda não consegue entender os seus teores e não consegue estabelecer uma relação de confiança alta para a gente poder colocar em um plano de produção. No recurso indicado, a gente já começa a ter um pouco mais de informação, a gente já começa a entender um pouco melhor a informação geológica e a gente já pode transformar isso numa reserva provável. A gente já tem um entendimento que se a gente colocar num plano de produção, em um intervalo de mais ou menos um valor que cada empresa vai escolher a sua, a gente tem confiança para estabelecer um plano de produção e um plano de negócios. Já no medido, tem que estar na mão, tem que estar tudo muito bem conhecido, o nível de mudança entre um recurso medido e a planta tem que ser o menor possível. Então, aqui uma figura, né, que demonstra o estabelecimento, né, de correlação entre um nível maior de confiança, que seria o verde, recurso medido, o amarelo, recurso indicado, e o vermelho, recurso inferido. Esse é um exemplo aqui da AngloGold, a gente trata os recursos e considera um intervalo de confiança de mais ou menos 15%, com 90% de probabilidade, até um ano de produção, para poder classificar como indicado. Esse mesmo critério, 90% de confiança e erro de mais ou menos 15% em 3 meses para classificar os recursos como medidos, e em lugares onde o erro é maior do que 15% para um ano de produção, a gente tem um recurso inferido. Notem que há um estabelecimento de uma malha de sondagem que algumas vezes
demonstra essa correlação e essa maior confiança. Então, aonde a gente tem os recursos medidos, nós temos uma malha de sondagem no máximo de 25 por 25 metros. Nos recursos indicados, nós temos uma malha de no máximo 50 por 50, e aí no 100 por 100, seriam os recursos inferidos, uma malha de 100 metros por 100 metros. Acima de 100 por 100, os recursos não são reportados. A gente tem uma categoria para isso, para continuar com esses recursos no radar, continuar com esses recursos no plano de produção, são os chamados Blue Sky, né, que são os recursos que a gente ainda não consegue ter confiança para passar por uma auditoria e reportar segundo uma instituição financeira. O mesmo caso para um Open Pit, né? Aqui nós temos o Open Pit, demonstrando, né, o Reasonable Prospect of Economic Extraction. O que é isso? Eu tenho um recurso modelado, eu tenho um modelo geológico e eu já consigo estabelecer uma forma que será a minha possível extração economicamente viável, que é um Open Pit. Provavelmente essa classificação demonstra que na parte superior do depósito nós temos mais informação, então o recurso é classificado como medido. Logo após o medido, nós temos o recurso classificado como indicado, e depois do indicado, nós temos um recurso classificado como inferido. O que é importante, né, dentro da indústria mineral, de ser estabelecido da melhor forma possível, desde a fase de exploração até a fase de cálculo do recurso, é justamente a coleta de dados. Essa coleta de dados é muito importante que seja feita da melhor forma possível e os dados sejam organizados da forma mais acessível, que você consiga efetivamente voltar a algum dado do passado, que você consiga reproduzir um modelo que foi feito no passado e que você consiga checar se o número feito há 5, 10 anos atrás é um número robusto ainda, que te ajuda a fazer o número que você pratica como o valor do seu recurso e da sua reserva nos dias atuais. Então, hoje em dia, tem processos de auditoria que passam por toda a cadeia de coleta de dados e checam a robustez de cada um dos processos, e aí, a partir dessa checagem, a gente estabelece se aquele modelo realmente representa a mineralização, se ele representa a alteração, se ele representa o que é o meu depósito propriamente dito. Isso é muito importante, né? O log geológico está bem estabelecido, a relação direta entre o que o geólogo descreve nos testemunhos, o que o geólogo mapeia, como isso se correlaciona com o volume da mineralização que você vai fazer depois. Então, quanto mais detalhado, quanto melhor descrito, quanto mais eficiente é a sua definição da mineralização, mais fácil de você justificar o seu modelo geológico e possivelmente o tamanho da sua jazida. Aqui, basicamente, o que a gente consegue ver é que, né, com o desenvolvimento da indústria de computação, antes, relatórios e descrições de sondagens que eram feitas em papel, ainda tem muita gente que gosta de fazer no papel a primeira versão e depois passa essas descrições para um formato eletrônico. Você pode usar o formato que você quiser, desde que seja geologicamente robusto e que você consiga voltar, que esteja armazenado de forma correta e que, se você precisar de uma informação lá de trás, você consiga acessar. Trabalho de sondagem, muito importante, sempre você ter uma boa prática de campo, para você não perder a amostra de campo, para você saber aonde estão as suas sondagens no campo, como elas são preservadas, você colocar um marco que te define que você consegue voltar essa sondagem, se você precisar de fazer uma revisão dos desvios, você tem como chegar nesse ponto, colocar o equipamento lá novamente, fazer uma preservação desse furo, deixar o dado que justifica o tamanho do seu recurso o mais transparente e o mais material possível. Não importa se são sondagens que você fez o ano passado ou se você fez há 20 anos. Saber
saber aonde você fez essa sondagem, poder voltar a esses lugares, muitas vezes define a materialidade de um projeto. Aí, seguindo na mesma linha, né, as amostras de densidade, tudo que vai contribuir para você fazer a sua avaliação, para você saber o tamanho da sua jazida, é importante. Hoje em dia, né, é muito difundido o processo de captura em base de dados, e com o aumento, né, da capacidade computacional e o aumento da capacidade de armazenamento computacional, é muito comum termos os testemunhos todos fotografados. Se um geólogo que está fazendo um modelo de avaliação, se ele tem alguma dúvida em alguma amostra, ou se ele tem alguma dúvida em algum teor, se ele é muito alto ou muito baixo dentro do modelo, ele pode ir na base de dados e pode solicitar a informação das fotos. Isso em auditoria é muito interessante. Às vezes, os profissionais vêm, passam uma semana fazendo uma auditoria, depois levam os dados para ser tratados em gabinete. Alguma dúvida que eles eventualmente possam ter, geralmente uma foto como essa, ela ajuda muito a elucidar algum conceito ou alguma dúvida que tenha ficado durante a visita de campo. Aí o modelo geológico, né, muitos de nós atuamos fazendo o modelo geológico, atuamos nesse trabalho, né, de avaliação de recursos e reservas, e uma parte fundamental é você estabelecer o volume, o wireframe de forma correta. Os modelos geológicos são muito importantes, é a partir deles que você vai definir um modelo de mineralização. Aí, desse modelo de mineralização, para a gente poder estimar o valor do teor ou o valor da porcentagem de cada substância mineral, a ferramenta utilizada para isso são os modelos de blocos. Aí aqui a gente já entrou em um processo de estimativa do recurso, onde você já tem as suas sondagens, você já tem o teu modelo geológico, já tem o modelo da mineralização. Agora você vai começar a estabelecer as continuidades, tanto de volume como numéricas, né, as continuidades de teor. A ferramenta que a gente usa para estabelecer a continuidade numérica é o variograma. Isso depois pode ser utilizado para fazer a classificação dos recursos em medido, indicado e inferido. E aí a estimativa e o formato, os parâmetros, isso tudo vai ser o trabalho do competente que vai estar estimando o depósito. Aqui, essa é uma prática comum também dentro da indústria mineral, quando você faz um modelo, lugares onde você tem mais amostragem, seria a figura da esquerda, então você estima no que a gente chama primeira passada, ou primeiro alcance da sua função de variabilidade. Aí, o do meio seria a estimativa na segunda passada, onde ele encontra amostras a partir de um volume de variograma, que seria o tamanho atual do alcance multiplicado por 2, e a terceira figura aqui à direita seria o valor do variograma multiplicado por 3. Validação, esse é um processo que é muito importante. Aqui na AngloGold, durante a minha atuação, sempre eu gosto muito de estabelecer um processo de validação. Se o seu modelo, se os seus teores estimados estão de acordo aos dados que você colocou para estimar, essa seria uma validação básica. É sempre muito importante você fazer ela antes de entregar um modelo para a produção. Depois que você já tem os dados de produção de um determinado volume, onde você está produzindo dentro da mina, você consegue estabelecer também um fator de reconciliação, quanto eu tinha no meu modelo e quanto eu consegui produzir de metal em relação a esse modelo. Esse é um número muito importante que vai nos ajudar depois a estabelecer qual é a melhor relação de passagem de recurso para reserva, uma vez que o recurso ele seria a entidade geológica e as reservas precisam ter diluição, precisam ter uma forma lavrável que seja mais regular. Então, sempre que você faz um modelo geológico, sempre que você faz uma estimativa, trabalhar a validação, entender se aquilo representa efetivamente o que são os seus dados. Aqui um exemplo de como isso pode mudar
dessa interpretação geológica aqui à esquerda para essa interpretação geológica à direita. Então, aqui nós temos os diferentes períodos, né? As curvas em preto, elas significam as curvas de agosto de 2004, em azul, as curvas de março de 2005, e em vermelho, as curvas de outubro de 2005, como essa interface ocorre da mudança de informação entre o que a gente chama de modelo de longo prazo, que ainda não tem toda a informação, para um modelo de curto prazo, que é um modelo que efetivamente você vai produzir e vai colocar o minério na planta. Então, aqui a gente vê que é radical, né? A gente saiu de uma curva que tinha mais toneladas para uma curva que veio para menos toneladas, uma curva que tinha mais teor, olhando aqui no eixo da direita, no eixo secundário, e saiu para uma curva de menos teor. Então, basicamente, quando a gente tem uma situação como essa, a gente sai de um modelo de longo prazo que a gente não consegue efetivamente produzir o que estava contido nele, e isso nas indústrias gera um problema muito grande, quem atua sabe do que eu estou falando. Então, o melhor dos mundos é que você consiga estabelecer o seu modelo de longo prazo com a melhor informação, com a informação mais robusta, o melhor que você puder. Porque aí menos variações você vai ter quando você entrar com a sondagem que a gente chama de controle de teores, menos problemas você vai ter para produzir essa jazida. Menos problema você tem para avaliar, menos problema você tem para produzir, melhor é a sua relação para estabelecer um relatório para as instituições financeiras. O intuito desse slide é demonstrar, né, como a Reasonable Prospect of Economic Extraction ocorre na prática. No passado, ou até uns 10 anos atrás, se você tivesse o contorno geológico, as suas sondagens e classificasse os recursos como medidos, indicados e inferidos, você não tinha muito cuidado com relação ao que era economicamente extraível. Então, fazia o trabalho de geologia, fazia a classificação de recursos, pronto. Você tinha ali um dado robusto para reportar como um recurso mineral. Hoje em dia, essa frase aqui muda tudo, porque agora, além de você demonstrar a robustez do seu trabalho geológico, você precisa demonstrar que ele é economicamente viável. Então, eu fiz esse contorno em preto, que seria uma extração por open pit. Aqui, no caso da AngloGold, a gente usa um preço de ouro um pouco maior para estabelecer os recursos, para te ampliar uma margem de oportunidade, e um preço menor seria um subconjunto dos recursos, que é calculado com um preço de ouro menor. Então, se você tem a probabilidade de o recurso ser econômico a 1.400, essa probabilidade aumenta de ele ser econômico a 1.100, então você vai ter um número mais seguro, mais robusto, considerando os recursos indicados, se transformando em reservas prováveis, e os recursos medidos se convertendo em reservas provadas. Aqui um caso de subterrânea, onde nesses 400 metros de painel, os recursos que são medidos, indicados, se convertem a esses painéis aqui. Então, se você tem alguma área que não é econômica, ou então que já foi mineralizada, você não reporta como recurso. Então, aqui, além do estabelecimento dos desenhos de lavra, ou da geometria de cada realce, ou cada estope que a gente vai extrair, cada desenho de mina, nós temos também associado o ano da extração. Então, hoje em dia, toda a auditoria que é feita em um relatório de recursos e reservas, ela vai cobrar essa Reasonable Prospect of Economic Extraction, do ponto de vista econômico e do ponto de vista prático, se aquele recurso eventualmente é passível de ser produzido com aproveitamento econômico. Um exemplo disso, às vezes você tem um teor muito alto, mas esse teor muito alto não te gera um desenho de lavra que você possa colocar um equipamento e possa extrair aquela porção. Em casos como esse, ele não entra no recurso, ele acaba ficando de fora, porque ele não tem o Reasonable Prospect of Economic Extraction. Aqui seria como a indústria se movimenta, né, de informações de exploração e recursos, que são informações com nível maior de risco, até as reservas, que são os modelos funcionais, os modelos que você efetivamente vai produzir, e esses
predominantemente você precisa de ter baixo risco para a sua economicidade. Tem sido muito importante na declaração de recursos, além da juntamente o estabelecimento da ação econômica viável, são a sua cava. Então, desde o recurso, você já tem que ter um parâmetro geotécnico, você precisa ter um desenho de mina associado, se ele vai ser open pit, se ele vai ser subterrânea, e você precisa colocar esse parâmetro já no seu recurso. E aí a licença social, né, seria parte também dos modifying factors. Hoje em dia, o recurso, se você tem as licenças ambientais e se você tem as licenças de exploração, você consegue reportar um recurso. Agora, se uma comunidade não aceita um determinado empreendimento mineral, é o que a gente chama de licença social, isso não está estabelecido em nenhum código, mas cada vez mais a cobrança por esse tipo de licença, ser bem recebido na comunidade é muito importante para as indústrias de mineração. Então, o desenvolvimento de um bom relacionamento com a comunidade e um parâmetro que seja factível para você poder extrair o seu recurso, seja por céu aberto, seja por subterrânea, é muito importante. E aí essa relação de transparência com a comunidade é muito importante. Aqui nós chegamos na tabela 1. Tabela 1 seria um apêndice ou um anexo dos relatórios de recurso e reserva, aonde de forma rápida e direta você descreve todo o trabalho que foi feito entre geologia, avaliação de recursos e geologia de minas, para estabelecer o tamanho do recurso e o tamanho da jazida. Aqui você pode demonstrar de forma mais sucinta tudo que está no seu relatório. Geralmente, quando você tem um bom relatório, essa tabela 1 ela é feita de forma mais rápida, mais interativa, e quando você não encontra alguma coisa que esteja na tabela 1 no seu relatório de recursos, é melhor você começar a rever o seu relatório de recursos. Tudo que você precisa para justificar o tamanho de um recurso, a qualidade boa de uma avaliação de recursos, está aqui na tabela 1. Hoje em dia, quem passa por auditoria sabe que a tabela 1 é um exercício muito estabelecido e ele faz com que a comunicação seja direta entre os profissionais que atuam e que sejam estabelecidos dentro das National Reporting Organizations. Então, se chegar um australiano, um norte-americano, um canadense, um sul-africano, para fazer uma auditoria em qualquer lugar do mundo, ou um brasileiro, esse aqui seria o ponto de medo dos dados até o tamanho final da jazida. Seria um roteiro. Hoje em dia, existem algumas companhias que trabalham já com processos mais quantitativos, e elas conseguem estabelecer dentro dos relatórios diversos que elas avaliam ao longo do seu trabalho, né, qual é o nível de performance, aonde eles estabeleceram os critérios e conseguem colocar que cada dado é feito da melhor forma possível dentro de um critério quantitativo. Então, se a empresa tem as melhores práticas na coleção dos dados, na qualidade dos dados, na qualidade dos assays, né, que seriam as análises químicas, a segurança da base de dados, se ela é organizada, os conceitos geológicos, né, para você poder fazer o modelo, os conceitos geológicos e geoestatísticos para você poder estabelecer os domínios, as análises estruturais e as análises estatísticas necessárias para você poder fazer a sua estimativa de teores, a estimação e a validação, até a classificação. Então, a partir da avaliação desse relatório que foi feito para essa mina específica, eles estabeleceram uma espécie de parâmetro, ou um benchmark, entre todos os que eles avaliam. E aí eles atribuem notas ou porcentagens do que cada área tem de melhor. Então, aqui seria um exercício
quantitativo, e o mínimo para você poder ter um relatório aceito por esse auditor seria os 50%. Então, aí a gente vai falar um pouco aqui sobre os níveis de sign-off, que são os níveis aonde o trabalho dos competent persons é estabelecido dentro das empresas. Na Anglo Gold, o caso específico da Anglo Gold, nós temos um competent person, que seria um geólogo de recurso que atua em cada depósito. Antes de chegar no corporativo, tem um nível regional, que é o nível onde eu atuo. Ele faz trabalhos de suporte técnico às operações, e ele seria a primeira instância de validação do trabalho que é feito nas minas para o corporativo poder assinar e aceitar aquele recurso como sendo um recurso no padrão que a empresa solicita, de acordo aos códigos internacionais, de acordo ao lugar que a empresa atua. E aí, depois, o último sign-off seria o competent person final, que ele assinaria por todos os recursos e reservas da empresa, e, vamos dizer assim, os dois parâmetros que ele tem para definir se um recurso é no padrão da empresa e no padrão dos códigos que cada país pede que sejam respeitados, seria no nível regional e as auditorias externas. Então, as auditorias externas, no caso da Anglo Gold, elas são feitas a cada 3 anos, tem um ciclo de auditoria externa, e esse ciclo de auditoria externa, ele desencadeia um processo de melhoria contínua, onde a cada 3 anos nós temos uma lista de atividades do que é possível de ser melhor, do que é possível de ser melhor estabelecido dentro dos processos de coleta e avaliação dos recursos e reservas minerais. Então, é sempre um processo de melhoria contínua. Então, aqui nós chegamos no último slide, né? A mineração é uma atividade econômica muito importante, ela é uma atividade global. A relevância dos códigos aumentou à medida que essa atividade econômica global se expandiu, e hoje em dia existe muito intercâmbio de informações. Então, essas entidades de reportagem e as entidades profissionais, elas trazem muito conhecimento e trazem muito parâmetro para você estabelecer o que são as boas e o que são as melhores práticas. Os recursos e reservas, os relatórios ou os códigos de recursos e reservas, eles auxiliam muito no que é esse intercâmbio de informações e essa homogeneidade para você reportar o mesmo recurso para diversas instituições financeiras. Falando um pouco sobre o caso da Anglo Gold, a gente faz a reportagem na Bolsa da Austrália, na Bolsa de Gana, na Bolsa de Joanesburgo, e na Bolsa de Nova York, e basicamente, devido a essa homogeneidade que os códigos apresentam, a gente consegue reportar o mesmo recurso da mesma forma para todas as 3 bolsas. Os principais pilares, né, dos códigos de recurso e reserva para os competent persons são a materialidade, a transparência e a competência. Os níveis de confiança dos recursos são sempre indicados, inferidos, indicados e medidos. As reservas são sempre provadas e prováveis, são oriundas dos recursos indicados e medidos, depois dos fatores de modificação. Isso é muito importante, por isso que eu coloquei em maiúsculo, né? Nenhum dos códigos é prescritivo, ele apenas traz uma linha base do que você pode fazer para estabelecer as suas boas ou melhores práticas, segundo esses 3 pilares. A modelagem geológica, o conhecimento geológico e a avaliação de recursos é uma parte fundamental do relatório de recursos e reservas. É daí que você vai extrair o seu valor econômico da jazida, é daí que você vai estabelecer as suas reservas para fazer o plano de produção. Então, toda a atenção na organização, na coleta de dados e na avaliação de recursos minerais é muito relevante. Nos processos de exploração, mesmo que você ainda não tenha em vista que isso vai virar uma mina ou não, você já trabalhando de acordo com esses códigos, estabelecendo a base de dados
da melhor forma e da forma mais organizada possível, melhor é para o seu projeto. Esses códigos ajudam muito as empresas, né, para você ter uma homogeneidade que para os competent persons sigam uma linha base de relatório e tenham uma linha base de classificação de recursos e reservas. E as auditorias internas e externas, elas contribuem para esse processo de melhoria contínua, melhorando continuamente o seu modelo, você melhora a sua reserva, melhorando a sua reserva, você melhora a sua produção, melhorando a sua produção, você aumenta o valor da companhia, e aí você entra dentro de um ciclo virtuoso. É isso, acho que eu cheguei ao fim aqui. Muito obrigado. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode ativar o microfone e falar. Estou vendo aqui que tem muita coisa no chat, né? Depois, se vocês quiserem fazer um apanhado geral das principais questões e quiserem me enviar por e-mail, eu vou ter a maior atenção e o maior carinho de responder a todas as questões. Alessandro, é o Robson Leistas. Me escuta? Ô, Robson, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabéns pela apresentação. Uma pergunta que eu tenho é sobre o processo de licenciamento. Não sei se você já deparou com isso. Muitas vezes, no projeto Greenfield, o processo de licenciamento ele é em paralelo com os outros estudos, né? E, às vezes, ele até atrasa, né? Eu não sei se você já deparou assim com esse dilema, né? Ou de reportar de reportar um recurso, uma reserva mesmo, né? Sabendo a limitação, sem o processo de licenciamento estar finalizado. A norma JOC fala lá em expectativa razoável, né? Eu queria ver se você já deparou com isso, o que você teria para falar. Bom, basicamente, se você tem um relatório de recursos e uma exploração com o qual você não tem uma licença, ou uma licença de exploração, pelo menos, você não vai estar de acordo com a legislação brasileira. Então, se você ainda não tem, pelo menos, uma licença de exploração, provavelmente você não pode reportar isso como um recurso mineral com passível de extração econômica. Basicamente, a lei é muito clara nesse sentido, né? Você, para poder fazer a exploração, você precisa da licença. Tendo a licença de exploração, você pode até reportar um recurso mineral. O que você não pode fazer é reportar um recurso sem ter a licença nenhuma. Alessandro, lá você falando, parabéns, viu? Muito legal ouvir sua experiência. Eu tinha uma dúvida, se você pudesse abordar um pouquinho. Eu vi que você mostrou aquela categorização por scores feito pelo Optiro. Ele é um scorecard ou ele é apenas uma avaliação sobre a sua maturidade de dados? Ele é um pouco dos dois. Basicamente, eles estabeleceram como se fosse um balance scorecard dentre todos os relatórios, e tem muita experiência, né? O Ian Glacken é formado em Stanford, trabalhou na Western Mining, trabalhou na Rio Tinto, na BHP, e aí agora ele trabalhou na Snow tem muitos anos, e aí agora ele estabeleceu essa indústria, essa empresa de auditoria que tem sede na Austrália. Eu fiz um ciclo de auditoria externa com eles, que foram 4 auditorias em todos os depósitos aqui do continente, e eles passaram, e aí eles explicaram para mim. A partir de vários relatórios, eles foram estabelecendo o que era a melhor prática que eles viram dentro de cada um desses depósitos.
E aí criaram uma tabela. E aí, a partir do momento que eles conseguiram quantificar dentro dessa tabela o que era a boa e a melhor prática, eles conseguiram ir para cada uma das operações que eles tinham que fazer a auditoria depois e estabelecer essa nota. Uhum. Então, é como se fosse um balance scorecard, mas com uma quantificação associada a ela. Aí, obviamente, eu pedi a planilha, eles não me deram, né? Porque aí eu teria como saber como que eles estabeleceram, de fato, a relação entre o que eles viram em cada uma das minas e as notas. E aí o que a gente teve de benefício com esse trabalho foi justamente colocar todas as nossas operações, todos os nossos recursos, segundo o mesmo histograma, e ver aonde a gente podia melhorar e aonde a gente já estava mais maduro. Muito bom, muito obrigada, muito bom mesmo. O Alessandro. Mandar aqui. Isso? Opa, é o Diego falando, tudo bem? Primeiro agradecer aí pela apresentação, compartilhar os conhecimentos, o pessoal da organização aí também, muito interessante isso. Eu sou geólogo de recursos da Mosaic Fertilizantes. Aí você fez uma abordagem sobre a nova SK 1300, né? Eu queria saber se vocês já estão se preparando para essa novo contexto aí da SK, que parece ser bem mais rígida, né, um pouco mais rígida em termos aí até de QPs, né, quantidade de QPs. Normalmente os outros códigos aí, um QP para reserva e um para recurso, né, agora parece que vai ter uma exigência maior em termos aí de quantidade de competent persons, né, e também dados aí em termos de viabilidade financeira de cada fase do projeto. Queria saber aí como é que vocês estão se preparando para isso. Você está 100% correto na sua pergunta, a pergunta é muito boa. O que acontece é que os Estados Unidos, ele mudou um pouco a abordagem, ele tinha uma abordagem que era mais voltada à parte das reservas, né? O Guide 7, ele só tratava das reservas. Se a gente analisa o formulário, que é o 20F, que é o que entra na Bolsa de Nova York antes da SK 1300, ele só aceitava as reservas. Então, quando você aceita só as reservas, você já parte de um processo onde toda a sua viabilidade econômica e os seus fatores de modificação está estabelecido. Hoje em dia, eles já estão associando o recurso. Então, a norma SK 1300, ela veio para justamente transformar a Bolsa de Nova York num processo mais internacional dentro da indústria da mineração. Então, o que a gente tem que fazer com isso? Os recursos que a gente reporta internacionalmente, com poucas adequações, a gente consegue entrar com eles na Bolsa de Nova York. Uma coisa que é muito importante é que a Bolsa de Nova York, ela é a única que estabelece um preço mínimo para que você reporte os recursos da commodity que seja. Então, eles pegam lá um preço médio de mercado de todos os bens minerais e estabelecem a média dos últimos 3 anos como sendo o preço de análise econômica que você precisa fazer para poder entrar com o seu recurso e a sua reserva. Basicamente, o que vai transformar o processo da SK 1300 em um processo um pouco mais rígido é que a Bolsa de Nova York, junto com a Security Exchange Commission, eles vão ter peritos na área de avaliação de recursos e reservas e geologia, e aí, a partir do momento que chegue alguma informação que é material para o tamanho da empresa ou é material para o tamanho da companhia, eles podem solicitar a informação e eles diretamente podem fazer a auditoria nos recursos. Então, esse é um processo que ele nunca aconteceu. Geralmente, o que acontece, os relatórios são expedidos, as empresas têm os seus atestado de que aquilo foi externamente auditado por um auditor independente e imparcial. Esses são 2 termos que algumas vezes a gente escuta falar que vão ser colocados nos códigos, mas ainda não são. E o que acontece é o seguinte:
Se esses peritos identificarem que de um ano para o outro a sua jazida aumenta muito de tamanho e que você precisa de um pouco mais de entendimento geológico para justificar esse aumento, eles podem solicitar os dados e eles podem fazer essa auditoria. E aí, com força de lei. Né? Então, vai ser um filtro bastante mais rigoroso o que vai acontecer na Bolsa de Nova York quando tiver essa transição de 2021 para 2022. Tá? O SK 1300 tem esse ano ainda de transição, e aí depois de 2021 a gente vai para o processo de individualização da competência, também é uma tendência na indústria. Você vai ter cada vez menos uma pessoa só responsável por, e vai ter responsabilidade mais discriminada, mais estabelecida de acordo com cada profissional. Não sei se respondi tudo. Não, maravilha, muito obrigado. Hein? Valeu. Essa norma, né, só para complementar, ela está na internet, ela está disponível. Tem essa apresentação, quem for membro do SMI, eles têm essa informação lá no site do SMI, esses slides que eu tirei, eles estão disponíveis lá. Depois, se você tiver a curiosidade de ir no www.smi.org, lá você vai encontrar, ou se você digitar SMI, SK 1300, ele já vai te dar um link para você poder ler essa mesma apresentação que eu me embasei para falar algumas coisas. Ok, Alessandro, muito obrigado. Valeu. Alessandro, mandaram aqui no chat pedindo para você falar um pouco sobre o custo de migrar de categoria devido ao uso de sondagem. Como? Pode repetir? Mandaram aqui no chat, o Carlos, pedindo para você falar um pouco sobre o custo de migrar de categoria devido ao uso de sondagem. Ah, sim. Eu posso falar de forma genérica, né? Sempre que você vai adquirindo mais informação, você vai aumentando o seu custo. Mas o custo, ele é sempre uma função de benefício do quanto de confiança você quer ter na jazida para você poder produzir. Aqui na AngloGold a gente usa essa regra que a gente chama de regra dos 15%. Então a gente considera a sondagem adequada quando a gente consegue medir a variabilidade ou o erro associado à produção de 1 ano e 3 meses com aquela sondagem. Então a gente faz um estudo geoestatístico e à medida que você vai sondando, você vai aumentando o seu custo. Aumentando o seu custo, mas você vai tendo como benefício diminuir o seu risco. Então, é uma função entre risco e benefício. É difícil estabelecer, dentro do que é um processo de avaliação de recursos, cada bem mineral, cada depósito vai ter a sua especificidade. Então, geralmente acontece assim, você parte de um recurso de longo prazo que tem menos informação, e aí as porções do seu depósito que você vai efetivamente extrair como reserva, que são as frações de teor mais alto ou de espessura mais alta, você já vai sondando mais, aí você vai aumentando o seu custo de sondagem e, em contrapartida, você vai diminuindo o seu risco. Né? A gente tem que pensar que a gente sai do campo e entrega para a planta. A gente não pode entregar o que está no campo direto para a planta. Essa fase de sondagem para você diminuir o risco sempre vai acontecer. Bom, mais alguém tem alguma pergunta? Bom, eu acho que então podemos encerrar. Eu queria agradecer, Alessandro, muito obrigado pela palestra. Foi muito boa. E agradecer também todo mundo que participou que viu a palestra, que perguntou. E, pessoal, fique ligado na página da SEG, no Facebook e no Instagram também, que vamos divulgar por lá novas palestras. E também vamos disponibilizar essa de hoje no YouTube também. E é isso, e bom fim de tarde para todos. Tá. Eu agradeço novamente a oportunidade de falar com todos vocês, agradeço
aí os abraços e os elogios à palestra. Muito obrigado para todos e foi um prazer. Sucesso aí para todo mundo. Muito obrigado, Alessandro. Um abraço. Abraço. Tchau.